Bem-vindos a mais um podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Nosso assunto hoje é um assunto muito relevante dentro desse universo de inovação. Vamos falar sobre M&As, as fusões e aquisições. E para isso, obviamente, não estou sozinho aqui. Tenho em minha companhia o Greg, responsável pelo jurídico aqui da empresa, que já participou de episódios conosco aqui, mas Greg. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui de novo. É muito legal estar aqui do lado da Fabiana, que é uma grande referência na área. E tenho certeza que hoje vai ser um dia de muito aprendizado, né? Meu nome é Greg Schneider, eu sou Chief of Legal and Compliance da CapTable. E, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Pô, o Greg já deu uma apresentação de quem é o convidado, né? Então, Fabiana Fagundes, fundadora do FM The Hike, mas vou deixar que ela se apresente. Então, já acho que assim que eu me apresentar, a audiência vai cair enormemente, porque você tem 2 advogados no podcast, as pessoas já pulam o podcast, né? Mas eu sou Fabiana, eu sou advogada, mas eu também me formei em administração, então quem sabe você não pulando esse podcast, você tem alguma coisa divertida para fazer. Prometo tentar não fazer esse podcast ser muito chato. E sou fundadora da FM The Hike desde 2020, mas fui sócia de um escritório de M&A em São Paulo, Rio de Janeiro. Desde 2000 eu trabalhei lá. Em 2000, quando eu já estava começando a fazer meus M&As, me pediram fazer um trabalho pro bono. O trabalho pro bono era constituir uma ONG, a ONG era Endeavor. Foi como eu fui abduzida pelo ecossistema, né? E de lá para cá, ajudei muito empreendedor, fiz muita mentoria. Então, profissionalmente, eu trabalhava com as operações mais sofisticadas no mercado. Eu tenho um background tributarista, eu fiz administração também, né? Então, gostava de contabilidade, finanças, marketing, essas coisas. E então me interessava muito em mentorar empreendedor, porque tinham situações diferentes ali que não eram o tradicional do juridiquês, né? De ficar só escrevendo cláusula e consultando se pode ou não pode. Depende, né? O pode ou Depende. não pode, é o depende, né? Não, o cliente já decidiu que pode, ele só quer que você Ele só arranje quer um que você jeito. arranje um jeito, exatamente. Então, isso foi assim, minha jornada até 2020, quando veio a pandemia. E aí, putz, o venture capital e o ecossistema bombaram, começaram a precisar de muito mais ajuda do que a economia tradicional, e aí não teve jeito. O tsunami da inovação, o tsunami do venture capital, do empreendedorismo me varreu para empreender também. Boa. Foi isso. Então, vou até pedir apoio aqui da minha colinha aqui, porque a Fabiana participou de algumas das transações de M&A mais emblemáticas que a gente já teve aqui no Brasil, né? Então, dentro da lista aqui, a venda da GRV Solutions para a CETIP em 2010, talvez o primeiro unicórnio de verdade do Brasil aí, né? A venda da ZUP para o Itaú, a negociação da RD Station para a TOTUS, aí conhecida como a maior transação de uma empresa SaaS da América Latina, né? Então, trazendo tudo isso para esse contexto, acho que tu é a pessoa ideal para nos explicar um pouco mais aí sobre M&A. O que são essas fusões e aquisições no contexto das startups e o que isso tem de diferente para um contexto mais tradicional? Tem muita semelhança e tem muita diferença. O que tem de semelhante? Semelhante, a gente está tratando, quando a gente está falando de um exit, né, de um M&A, a gente está olhando para uma empresa. E quando a gente, e eu acho que vale a pena aqui a gente dizer que dentro do ecossistema, né, de empreendedorismo, startups, a gente tem startups e scale-ups nas fases mais diversas. Tanto no começo, numa fase de ideação, aprimoramento do produto, até chegar no market fit, e depois olhar para vendas, canal de vendas, máquina de vendas, escala, né, e crescimento. Então, cada um desses estágios, uma compra de uma empresa, ela tem suas características completamente diferentes. E quanto mais imaturo for o ativo, mais focado nos founders e no time tá essa operação. Então, se você está falando de um exit no late stage, growth, você provavelmente está interessado num produto, ou no mercado, ou no seu concorrente. Então, é uma operação mais parecida com M&A, mas, claro, como tecnologia, que é o grande mote, né, das startups,
é um bicho diferente de uma economia tradicional, tem diferenças em relação ao negócio e aos riscos envolvidos, né? E aos aspectos, aos pontos de atenção que você vai ter. Se você está falando de um M&A relativo ao começo da jornada, o foco é muito mais nas pessoas. E claro, vai tendo um blend, né? Não é uma forma de bolo. Ah, você passou do Series B, agora você só foca no produto, ou no mercado, ou no canal. Não. Você vai ter coisas... Então, acho que o mais importante e o mais diferente é que você tem que ter a sensibilidade para entender o que está sendo adquirido. Então, tem coisas parecidas e tem coisas bem diferentes. Boa. E o que as startups buscam, então, sendo quando elas estão se preparando para serem adquiridas ou quando elas estão se preparando para começar a aquisição de outras startups, né? Quais são as vantagens e desvantagens, digamos, de adquirir alguém em vez de fazer isso dentro de casa? Então, tem várias perguntas dentro da sua pergunta. Então, se eu não for respondendo, você me avisa que está faltando, que eu tenho memória de peixe, já esqueci umas partes das suas perguntas. Mas, normalmente, olhando para o stage financing, né, que é o playbook das empresas apoiadas por capital de risco, né, VC-backed, ninguém é adquirido no começo da jornada porque quer. Então, as empresas começam lá no pre-seed, seed, no early stage, ela só vai ser adquirida no early stage se ela ou não conseguir captar, ou se a diluição do fundador, olhando para numa rodada de captação, ela não fizer sentido do ponto de vista do quanto ele vai conseguir crescer depois com aquela captação e fazer valorizar o ativo. Então, vou dar um exemplo. Você está passando por um Series A. E aí, o valuation da sua empresa está baixo, a diluição vai ser muito alta, você vai ficar pós-Series A com uma participação muito pequena e com esse dinheiro captado você não vai conseguir crescer o suficiente para fazer valer aquela diluição que você teve do ponto de vista de quanto eu fui diluído e quanto eu recupero em termos de valor nas próximas rodadas. Vale mais a pena para o founder que está sendo adquirido ou que está captando explorar um early exit. Então, essa é a vantagem para ele, é muito mais é melhor um early exit do que uma diluição que que depois eu vou virar praticamente empregado dos investidores. E o empreendedor nunca é um empregado, né? Então ele quer tomar risco, ele quer ter o upside. E aí, se ele se percebe numa situação de que a jornada acabou, vai ser difícil para ele captar as próximas rodadas, porque ele está muito diluído. E não vai fazer sentido. Às vezes é melhor ele vender, passar um ou 2 anos fazendo uma transição e depois começar de novo. Né? O serial entrepreneur é isso. Então, eu diria até que não é uma vantagem, mas sim o menos pior dos caminhos é fazer um early exit. Na hora que você está falando do comprador, por que pode ser bom comprar, né, o build or buy, que a gente diz, por que pode ser melhor comprar do que construir do zero? Porque o tempo, o custo de oportunidade de você construir alguma coisa do zero que já está pronto numa outra startup, ele pode não fazer sentido para build. Então, você vai lá para o buy. É uma questão de dinheiro no tempo. Né? E qual o caminho, quanto tempo eu demoro, o que vai acontecer durante esse período que eu vou estar construindo alguma coisa que eu já poderia comprar e está disponível em algum lugar. Então, essa é a avaliação. E a outra coisa é, as empresas que conseguiram captar, as startups que conseguiram captar e estão com um runway bom e que estão com caixa, elas às vezes se encontram no meio do caminho com aquelas que não conseguiram captar. Então, perfect match, né? E aí, dentro disso, você pode estar comprando o produto, você pode estar comprando o canal, você pode estar comprando o time, você pode estar comprando um mercado adjacente, ou você pode estar comprando seu concorrente. Né? Então, tem uma série de possibilidades. Então, para a empresa que conseguiu captar, que está cheia de caixa, que é VC-backed e que está crescendo,
todas essas oportunidades estão na mesa, principalmente no momento de downturn, como a gente viu no final do ano passado, comecinho desse ano, pode fazer super sentido você partir para uma estratégia de buy do que numa estratégia de build. E a verdade é que se o ativo ainda é imaturo e você está comprando o time, você não fala nem que aquilo é um M&A, você fala que aquilo é um acqui-hire. E o acqui-hire, ele é, às vezes, mais um hire do que um acqui. Então, tem um componente dentro do acqui-hire, e não tem literatura no Brasil, na verdade, eu escrevi um artigo para um livro sobre isso, mas a literatura que existe nos Estados Unidos, né, sobre acqui-hire, você divide o preço da transação entre um acquisition pool, que você vai comprar aquilo que foi construído até agora, e você tem um compensation pool, que você vai alinhar os founders e o resto do time, que tem SOP, né, tem stock option, dentro dos próximos objetivos da startup adquirente. Então, isso daqui é muito mais usado para compensar, né, para pagar, para remunerar o time, do que para pagar um acquisition. E tem diferenças aqui porque quem participa do acquisition pool, que é o pedaço do preço que vai ser destinado ao que já foi construído, são os founders, os optionistas que já estão vestidos e os investidores, né? Eles todos vão capturar esse valor. Agora, a partir daqui, como você está comprando um time e você está alinhando os incentivos do que eles ainda vão construir, quem faz jus a esse pedaço são os founders e o time que vai continuar e que vai vestir o resto das tranches do vesting, né, do stock option. Então, é bem diferente e você tem que prestar muito atenção porque o componente humano é diferente de um componente de geração de caixa. Então, se você está olhando para empresas maduras, em que você olha um múltiplo de EBITDA, e você faz um DCF, aquilo, quanto muito, tem um earnout relativo à performance da empresa nos próximos 2 anos, no máximo. Mas quando você está fazendo um acqui-hire, você está precificando a capacidade daquele founder e daquele time de continuarem a construir o negócio dentro da nova estrutura adquirente, já consolidando o negócio comprado. Então, a fixação dos incentivos e do alinhamento com os compradores, ela é muito diferente, né? E isso é uma arte. Isso aqui não tem ciência, é caso a caso, e isso realmente é uma arte. Eu tô fazendo isso há 18 anos. Dizem que não pode falar o número, porque senão vão te achar velha. Fala, tô fazendo mais de 10 anos. Eu fiz meus primeiros acqui-hires, não chamavam acqui-hires, mas eram acqui-hires. Fiz para o Submarino, né? Eu comprei ingresso e a Submarino Viagens dentro do Submarino, e a fixação era completamente diferente, tinha tudo a ver com o alinhamento do time para o pós, né? Então, é bem diferente mesmo. Fabiana, uma coisa muito interessante, até tu já antecipou um pouquinho a resposta na última pergunta, tá? A gente sabe que o M&A, ele tem todo um processo, né? Fases bem constituídas, e cada fase tem uma nuance, né? Desde lá do term sheet até o closing, todas, a gente consegue, né, pegar tirar uma foto de como um verdadeiro processo com várias fases, né? A grande pergunta é, o que tu enxerga de diferença em cada uma dessas fases quando a gente está tratando com startups, com empresas de mais early stage, enfim, startups em geral, e como as startups lidam com cada uma dessas fases na tua visão, na tua experiência? Boa pergunta. Acho que a primeira coisa de novo, depende muito do estágio da startup, mas olhando para uma startup early stage que vai passar por um processo de M&A ou por um processo de fundraising, né? Eu acho que a preparação do data room, a preparação do que né, o processo, ela tem que ser muito bem feita porque o founder ele é muito mais sozinho do que num ativo maduro e consolidado, que já tem um time, que tem como contratar um advisor e tal. Não necessariamente você consegue ter dinheiro para contratar um advisor financeiro e tal. Então, você tem que ter uma pessoa experiente para guiar o founder nesse processo, para explicar para o founder que vai ser um momento bem difícil na vida dele, porque ele vai ter que tocar o dia a dia e, ao mesmo tempo, ele vai ter que atender demanda de auditor, de advogado, de advisor do outro lado, etc.
Segundo eles não são tão organizados, né? Ninguém tem um diretor jurídico para chamar de seu, que fica lá com um time gigante, organizando tudo em pastinhas e ele sabe onde é que tá tudo, né? Às vezes o founder tá assim, tudo na caixa de entrada e ele nem sabe onde é que tá. Então, acho que tem isso. Eu acho que a importância do time é muito relevante, então não necessariamente você pode dar visibilidade de quem é o time, quem são as joias da coroa para o adquirente, porque essas cláusulas de não solicit, não poach, né, que você não vai tirar o time se o negócio não der certo, o comprador, ex-comprador, não vai lá e vai fazer uma proposta para o time, é muito difícil de controlar, então é melhor você... E hoje em dia, se você Google no LinkedIn quem são as pessoas do time, também é muito fácil de achar. Então, eu acho que tem umas questões ali que são mais desafiadoras. Mas as fases são as mesmas, né? Você vai fazer um match, as partes vão se conhecer, vão assinar os pré-contratos para cuidar um pouco de confidencialidade, exclusividade, quando tem ou quando não tem, ou se é um bid competitivo ou se não ou não solicita e tal. Aí, feita a organização dos principais termos do deal, começa-se uma due diligence, né? Do lado do comprador, ele vai olhar o que ele está comprando. Acho que tem uma coisa muito importante que é o early stage. O advogado de M&A tradicional, ele não conversa direito com aquilo. Ele precisa aprender a fazer melhor. Então, ele puxa uma lista gigantesca de coisas que são completamente inaplicáveis. Então, a gente viu já deals enormes que você põe um exército de gente para fazer uma due diligence, não tem contingência. Porque, por exemplo, o SaaS é um negócio que é muito simples. Você tem profissionais e aí as pessoas já, dependendo da fase, elas já estão todas regularizadas. Não tem reclamação trabalhista, porque as pessoas hoje em dia, desenvolvedor, por exemplo, mesmo que tenha sido PJ em algum momento da vida, o cara não fica desempregado, portanto, não é blue collar, que vai pedir insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho. Não tem isso. SaaS é uma coisa também relativamente muito simples do ponto de vista fiscal. Então, às vezes, você coloca um exército de gente fazer uma due diligence e aquela montanha vai parir um rato. Entendeu? Então... Eu já vi Então, na M&A startups que o cara pedindo certidão negativa do INCRA, do imóvel, porque o cara tá daquele aluga. o alvará, o corpo de bombeiro, mas tá todo mundo no co-work, tá trabalhando em casa. Então, assim, perde-se muito foco, o comprador também gasta muito dinheiro com coisas irrelevantes. Então, o bom advogado de M&A, de tech, ele sabe onde é que estão as questões, né? Bom, feita a due diligence, depois tem a parte da negociação do contrato, que, de novo, como eu disse, não é só um SPA, tem acordo de acionistas, tem equity swap, tem um plano de opção, vesting para os fundadores, para o time relevante dos key people. E tem uma coisa que tem no M&A tradicional que é bem diferente no outro, que é o escrow, né? O contrato de conta garantida, em que você vai alocar um pedaço do preço, vai depositar numa conta garantida para só liberar depois, né, da prescrição ou decadência de determinados passivos contingentes. No mundo da tecnologia, ele é muito menor, o montante alocado, do que numa operação tradicional. Porque a operação tradicional tem muito problema, né? E num deal de tecnologia, de SaaS, o tamanho desses problemas é bem menor e, portanto, o escrow tende a ser menor. Claro, não dá para generalizar e cada caso é um caso, mas tende a ser menor. Então, essas discussões com escritórios que não têm essa vivência, putz, é mais complexo. Então, o que mais que você me perguntou? Como as startups elas lidam com cada uma das fases também. Mas acho que tu respondeu bem. Eu acho que se tiver um bom advisor, vai lidar direitinho, né? Se tiver um advogado que esteja ali, segura a mão, explica o que você vai passar, eu acho que é melhor, eu acho que tende a ser menos tortuoso. Mas é importante que você prepare o founder para dizer, olha, esse momento da sua vida, então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com M&A, então o pico do trabalho da pessoa que está vendendo uma companhia
é bem a fase onde eu tô envolvida e é sempre pico. É peak season pra mim, é todo dia. O cara não, ele se prepara para aquilo, ele passa pelo pico, depois ele volta na vida normal, né? Então você tem que preparar ele para entender que é um peak season na vida dele e que vai passar. Isso aí. Boa. E materializando um pouco isso, tem alguma negociação de fusão, aquisição emblemática que tu queira citar? E quais foram os aprendizados decorrentes dessas transações? Eu não sei se eu posso citar nomes, mas eu acho que é importante entender que os exits mais robustos, eles vão ter uma gama de pessoas envolvida enorme, porque tem os advogados dos investidores, os advogados dos founders, os advogados, às vezes, dos anjos, e os advogados dos compradores. Então, tem muita gente envolvida, né? Os advogados dos VCs e tal. E acho que tem uma questão no Brasil que a gente vê muito que tem muita gente que, sem saber por quê, fez aquela operação de flip. Aquela operação de flip é super questionável, principalmente para quem vai ter jornada no Brasil. E aí você tem que fazer o one flip. E na hora do one flip, as pessoas começam a perceber que algumas que já se prepararam antes, na hora do investimento, elas vão se dar melhor que outras, que tentaram buscar estruturas mais baratas para entrar e mais descomplicadas. E aí pode ter uma discussão dentro daquilo sobre a equalização das situações, e aí pode haver um assunto. Então, sem citar nomes, eu acho que é super importante que as partes se entendam como estando todas no mesmo lado, né? Eu acho que tem uma coisa muito emblemática que é, numa operação de M&A, você tá num zero-sum game. Quanto mais você paga, mais o cara leva, mais sai do seu bolso e tal. Numa jornada onde você vai alinhar os seus interesses, né? Os interesses do founder com os interesses da empresa adquirente, tem um win-win num pedaço e tem uma situação em que para você pode custar menos ceder alguma coisa em benefício de trazer valor para o outro. Então, eu fiz um curso no MIT em 2014, na época da Copa do Mundo, em que eu já trabalhava há 14 anos. Opa, bati aqui. Tudo bem? Eu trabalhava há 14 anos no mundo do private equity e do M&A. Então, eu só entrava na mesa querendo ganhar todas as negociações, mesmo que elas não tivessem valor para o meu cliente. E eu fui fazer esse curso, falando, vou dar aula nesse curso, né? Entrei super de salto alto. Cheguei lá, comecei a fazer as negociações, porque o primeiro dia era só de cases. Aí, como eu era uma pessoa simpática e tal, e eu negociava há muito tempo, as pessoas meio que abriam mão, porque elas queriam ir embora logo, iam fazer coffee break, fazer networking. E eu queria ficar com tudo, e eu efetivamente fiquei com quase tudo de todas as negociações. Então eu falei, pô, fui a grande vencedora das rodadas de negociação. Chegou no dia seguinte, começa a aula, o professor plota os resultados. E eu não tô no primeiro tier, eu tô no segundo. Eu, como assim? Mas eu ganhei todas as negociações. Impossível estar no segundo tier. O professor falou, olha, Harvard e MIT tem um estudo conjunto sendo feito, científico, sendo feito há 40 anos, que prova que a correlação do sucesso das negociações no longo prazo está muito mais ligada à criação de valor e de rapport entre as partes na construção do deal no começo, né, construção de valor subjetivo, do que na captura de coisas objetivas na mesa de negociação. Então, vale muito mais para o sucesso no longo prazo o quanto você gerou de valor para o outro lado do que o quanto você capturou para você. E eu olhei para aquilo e falei, estou fazendo tudo errado há 14 anos. E eu voltei realmente muito transformada, porque é estudo científico, não dá para você... Você pode até discutir, mas assim, tem evidências científicas de que você deveria estar lá advogando e pensando do outro lado, como é que você gera valor para o outro lado. E é um negócio que no mundo do M&A isso não é ensinado, né? Não é ensinado na faculdade, não é ensinado na vida, não é ensinado nos escritórios. E no momento em que eu comecei a empatizar e me preocupar com o outro lado, as negociações destravam todas, é mais agradável negociar com as pessoas, as pessoas querem você do outro lado da mesa. Então, quando eu me juntei com o Rodrigo, que é meu sócio, né, na FMD Hike, a gente estava muito preocupado com o conflito, porque a gente era concorrente, ainda que a gente não estivesse nos mesmos estágios, em algum momento a gente podia se cruzar. E o que a gente percebeu é que os clientes, a gente teve raríssimos conflitos.
E quando a gente teve conflitos, que a gente foi conversar com os clientes falaram, não, eu prefiro você do outro lado da mesa. Porque eu acho que você vai ser uma pessoa razoável, você gera valor, você não vai pedir coisas que não fazem sentido. Então, tudo bem, você me arranja aí alguém para trabalhar para mim, mas eu não me importo de você estar do outro lado da mesa. Então, isso eu acho que é um dos grandes insights que a vida do M&A versus Venture Capital e olhar no longo prazo, né, porque quando você começa as captações, no primeira negociação tem o investidor de um lado e tem o empreendedor do outro, mas eles não estão em lados opostos, porque o empreendedor vai entrar nessa jornada, o investidor vai entrar nessa jornada com o empreendedor e na próxima captação eles estão do mesmo lado. Então você não faz um documento antagonizando o investidor. Você vai criar um ambiente que seja propício para as próximas captações, né? E isso, essa percepção e a ciência que tem por trás desta arte é uma coisa que poucas pessoas que já vêm acompanhando há 20 anos, 25 anos o Venture Capital têm. Então, eu acho que esse é uma grande diferença das operações. Elas são muito contributivas, são colaborativas, são construtivas. E aos poucos você vai vendo que as pessoas que não estão nesse vibe, elas não vão sendo mais consideradas para fazer essas operações. Muito legal. Pelo menos essa é a nossa vivência. Muito legal. Fabiana, na onda de investidores e empreendedores, né? Eu concordo plenamente contigo. É uma coisa que você precisa enxergar, porque daqui a pouco, né, o que você faz nessa negociação, as consequências que você faz naquela negociação, você vai levá-las para a vida toda. Né? O investidor ele tem isso. Fabiana, quando a gente estava falando, né, sobre investidores e empreendedores, né, essa relação deles, eu não poderia concordar mais contigo, porque investidores e empreendedores na frente vão estar juntos. E aquilo que você planta no deal, quando você está investindo, certamente você vai colher lá na frente, quando estiverem ambos os lados num próximo investimento. E a gente enxerga muito isso aqui na CapTable, inclusive nas operações de exit, e não poderia estar mais certo. E então, na onda, né, dessas empresas que já são um pouco mais maduras, que já têm investidores, friends, family and foes, ali o pessoal de investidor anjo, quando chega num M&A de verdade, assim, um Series A ou uma operação de mais relevante, do que você enxerga como principais ameaças ou principais benefícios que esses investidores pregressos podem ter nessa operação? Excelente pergunta de novo. Quanto mais tacanho for um investidor do Series A, dado que no Series B, no Series C e em diante, os investidores vão partir dos pedidos do investidor do Series A e aumentar seus pedidos, na hora que você quer fazer dentro de um Series A um deal muito agressivo, investor friendly, a verdade é que ele vai ser muito mais friendly para o investidor da próxima rodada e muito, muito mais friendly para o investidor da outra rodada. Então, você tem que buscar explicar para o investidor do Series A, que entra achando que ele vai tomar o controle da companhia, quando na verdade ele está fazendo um investimento minoritário, que ele não deveria fazer isso porque isso vai virar contra ele na próxima rodada. Então, por exemplo, às vezes aparecem pessoas que querem pedir um liquidation preference enorme, participating. Que isso, na hora que você vai fazer o cálculo do quanto se você tiver no liquidation preference lá na frente, destrói o investidor do Series A, não sobra mais nada para ele, porque primeiro, né, no termo de farinha pouca meu pirão primeiro, quando você olha para o liquidation preference lá da última rodada e o quanto tem que retornar em relação ao capital que foi investido pelo investidor de série D, por exemplo, se você tiver um participating liquidation preference que pega 2, 3 vezes o que o investidor late stage pegou, para depois dividir tudo pro rata, a chance do investidor C, B, A conseguirem receber alguma coisa é muito baixa. Então, para mim, esse é o principal. Mas não é só isso. Do ponto de vista de governança, se você começa a engessar a companhia na primeira rodada, o que acontece é que a companhia fica muito refém dos investidores, ou de um investidor, por exemplo, que está no cap table, e depois tem aquela história, você não sabe quem vai estar lá numa longa jornada. Então, de preferência, evitar ter um único investidor
no seu cap table e que tudo dependa da aprovação dele, né? Tem que ser razoável. Também não acho, tá, que você deve fazer um deal super friendly para o empreendedor, porque, como diria minha mãe, para você conhecer a pessoa, é preciso comer um quilo de sal com a pessoa. E nesse momento low sodium, né, demora para você conhecer. Então, claro, alguma coisa do ponto de vista de, né, arts not science, do VC, para conhecer em quem ele está investindo, ele ter uma razoável ideia, é importante que você também não deixe tudo na mão do empreendedor, porque senão a gente já viu empreendedores que abusam do seu direito de manter o controle e também não são... Você não tem mecanismos, né, de balizamento, de redirecionamento do cara para a linha. Então, tem que ter um equilíbrio e eu acho que a coisa mais importante, eu aprendi isso com um antropólogo, não é o contrato que faz a pessoa, é a pessoa que faz o contrato. Então, mais importante do que você está escrevendo é o background check que você tem que fazer do empreendedor e o que o empreendedor tem que fazer do investidor. Para entender o que aconteceu com startups legais, então pedir background check dos dois lados, de startups do portfólio do VC que deram certo e que deram errado, para entender como é que o VC se portou, e a mesma coisa do empreendedor, fazer background check, porque a due diligence do early stage, ela está muito mais relacionada à pessoa dos founders, e óbvio, você vai ver se tem licitude naquilo que o founder está se dispondo a fazer, se é um assunto regulado, não é regulado, se precisa de alguma licença, alguma autorização, mas é muito sobre o que diz o background check em relação àquele empreendedor. Ele vai construir time, ele é bom vendedor, ele é bom executor, ele constrói time ou ele destrói autoestima. Porque às vezes tem uns caras maravilhosos, né, que estão captando, super vendedores, não entrega. Super executor, destrói o time. Então, você tem que olhar esse tipo de característica, né, e é mais importante até do que o que você está negociando. Então, essa sensibilidade, tem pouca mulher, queria já dizer aqui, eu não sou a paladina do feminismo, mas tem muito pouca mulher. A mulher tem uma intuição, ela consegue ler pessoas. Eu me lembro que meu pai, quando queria fazer negócios, ele levava a pessoa para minha mãe conhecer. Né? Hoje eu entendo muito isso. Eu me considero uma relativa boa leitora de pessoas, mas eu também erro, tá? E eu acho que a entrevista com o founder é super importante. Então, alguns itens são recorrentes em todas as nossas conversas aqui de podcast, né? Então, que estamos num negócio de pessoas, então precisamos conhecer essas pessoas. Também foi trazido em um outro papo aqui com outro entrevistado sobre as preferências de liquidação, né? Que lá nos Estados Unidos existem unicórnios que hoje, se fizessem a saída pelo último valuation, iam ficar com 0, porque todo o valor da empresa está tomado em preferências de liquidação. E outra frase que eu também gosto de falar sempre, né, do Rodrigo Bayer, hoje na Upload, que entre um valuation menor e um contrato esquisito, sempre opte pelo valuation menor. O contrato esquisito vai te dar muito problema no futuro, muito mais problemas no futuro, né? E eu até acho que do ponto de vista de valuation, tem muita startup, né, naquele momento de hype, que as pessoas discutem se era uma bolha ou se era um hype, que parece que tem uma diferença semântica. Tinha muita gente super feliz que pegou um valuation grande. Eu acho que isso é uma vaidade. Mais do que isso, é winner's curse, né? Uma maldição. A maldição do valuation hypado, porque você pega o valuation alto e você tem que entregar em relação àquele valuation. Então, se você não estiver entregando, depois você vai ter down round, que a gente está vendo acontecer. E o down round faz com que o investidor acabe capturando mais participação, porque ele tem antidiluição, do que se o founder tivesse vindo num valuation correto, né? Ajustado, correto, que as pessoas entendessem. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. A outra coisa aprendi isso com um fundo que eu assessoro. Fundos que têm menos dinheiro, parece que existe um estudo dizendo que os fundos, o First Time Fund e o Second Time Fund, que são mais small caps,
eles performam melhor do que quando você começa a captar grandes dinheiros. Por quê? Porque você tem mais disciplina, você tem menos dry powder, você tem que alocar de uma maneira mais diligente, você não pode fazer qualquer deal, e você também não pode guardar muito dry powder para fazer follow-on. Por quê? Porque o valuation, a perspectiva de valorização do seu investimento no primeiro cheque, ele é muito maior do que se você fizer o follow-on. O mercado espera que você faça um pouco de follow-on para dizer que você continua acreditando no negócio. Mas o valuation, vamos dizer que o exit está aqui, em relação ao alfa que você traz, né, a valorização do seu ativo em relação ao primeiro cheque é muito maior do que em relação à valuation do segundo cheque, do terceiro cheque. Então, os fundos first time funds e os second time funds, eles têm menos dependência do management fee, né, se você olhar 2,20, do que um fundão. Uhum. Então, ele tem que buscar performance, porque senão não paga o time que está lá fazendo a alocação profissional. Então, acho que isso faz uma mega diferença. E até ouvi também de uma pessoa de dentro de um dos fundos de VC que alguns dos fundos levantados precisariam que, dentro do seu portfólio, 30% ou 40% das investidas virassem unicórnios para que ele conseguisse dar um retorno positivo, dado o tamanho do fundo, né, e a alocação que ele precisava fazer. Então, olhando historicamente, isso não parece tão viável, né, de acontecer, pelo menos no curto prazo, né? O que eu ouço, né? Tudo que eu estudei até hoje em VC Investing, porque eu também faço meus investimentos. Normalmente, é um pareto super menor do seu portfólio que você vai conseguir um crescimento gigante, se você acertar, né? E tudo que a gente sabe é que você vai errar mais do que você vai acertar. Então, não dá para você ter uma dependência de valorização de todos os seus ativos, ou metade dos seus ativos, porque isso nunca aconteceu. Se você olhar para os melhores vintages dos melhores fundos, nunca aconteceu de você ter metade do portfólio performando. Mesmo no Brasil, que é super underpenetrated, né? Se você for olhar nos Estados Unidos, 6% do valor do PIB é investido em venture capital. Aqui, a última vez que eu chequei, era 0,2%. Então, tem um imenso espaço para penetrar ainda, tem muito pouco investimento. E os investimentos de hoje, né? Você está olhando para um monte de Pedro Álvares Cabral desbastando o Mato Alto. Então, vai ter muita coisa para ganhar dinheiro ainda. Mas mesmo num lugar desse, também tem muita quinquilharia, né? Então, é claro que você vai errar. Até porque é um aprendizado. Imagina, a indústria de VC nos Estados Unidos, ela data de pós-guerra, pós-segunda guerra. A nossa indústria começou em 2007, recomeçou, né, pós-estouro da bolha de 2000, ela recomeçou em 2007 com os fundos do Criatec, lá do BNDES. Então, nós temos o quê? 16 anos de... 16, né? 16 anos de venture capital. A gente está engatinhando ainda. A gente tem muito aprendizado ainda para fazer. Né? E sobre fusões e aquisições dentro desse ecossistema de startups, né? Como que elas ajudam a impulsionar a inovação e a criação de novas empresas e qual que é o impacto dessas transações dentro do ecossistema? Eu acho que a principal contribuição não é a única. A principal contribuição é você tem um incumbente comprando um insurgente. A maior contribuição é a oxigenação do time, porque vem um time mais inovador, com menos medo de errar, para dentro da nova organização, e ele vai abrindo a cabeça das pessoas. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o fit cultural precisa existir. Se você compra, e eu assisti isso acontecer milhões de vezes, se você compra uma startup e o fit não tem fit cultural lá dentro, você mata a startup e o founder e o time adquirido, e eles saem. Não interessa se os incentivos forem maravilhosos, se você não deixar os caras fazerem o que eles precisam fazer, eles já descobrem que as metas deles não serão batidas e que, portanto, ele precisa começar outra coisa. Ele vai embora. Vai perder o earnout, vai perder o vesting, só cobra. É melhor ele ser feliz. Hoje as pessoas pós-pandemia, elas têm, e eu acho que as novas gerações, elas têm
um apego muito maior ao propósito, ao pertencimento, ao sentimento de que ele pode ser quem ele é e aos incentivos corretos do que os das gerações baby boomers e geração X. Eu sou raspinha do tacho da geração X. Tinham, porque a gente aprendeu com os nossos pais, que eram pais do pós-guerra, e, cara, eu estudei em colégio jesuíta, né? Então era mistura de religião com exército. Você não interessava, a regra estava ali e você tratava de ser feliz dentro do que tinha. Não dava para questionar e querer ser feliz, não sei o quê. Essas gerações que tem hoje, se elas não se identificam com o propósito, com o jeito que as coisas são feitas, eles saem. Né? Ninguém tá lá pelo dinheiro, as pessoas não. Eu nem sei que mágica que eles fazem para pagar boleto, tá? Mas o fato é que as pessoas não ficam no lugar onde elas não se sentem pertencentes. Então, se você não tiver um ambiente com fit cultural, o que é mais legal, que é trazer esse oxigênio para dentro de uma empresa mais estabelecida, ele se perde, porque o cara desencana. Inclusive, o livro do Cássio Spina, que vem falar no podcast, ele traz uma lembrança de um cara do Google parafraseado por um dos autores de conteúdo da Endeavor, de que as corporações têm um anticorpo à inovação. Então, depois de um determinado momento, até o inovador começa a ser incumbente, entendeu? Ele, não, deixa lá, melhor assim, sempre foi assim, já cansei. Então, isso tudo, né, e as grandes, as big techs dos Estados Unidos, elas cresceram fazendo acqui-hires. Se você olhar Meta, Alphabet, Apple, Amazon, elas todas compraram de 70 a 120 startups desde que elas começaram. Então, toda a jornada de inovação, ela se fez por meio de compras de times. E lá é até diferente daqui, porque aqui no Brasil, o acqui-hire ele ainda não é muito difundido, as pessoas não estão muito acostumadas com isso, mas lá começou a ter uma escassez tão grande de desenvolvedor e de time, que as pessoas começaram a comprar as pessoas pelas pessoas. Eles estavam nem aí para aquilo que essas pessoas construíram. Aqui não. Aqui o founder ainda tem um valor, tem muita coisa lá que é aproveitada dentro da startup que está sendo comprada, e até porque tem uma questão, né? O founder que não deu certo nos Estados Unidos, ele pode jogar a startup fora. Tem os cleaners, né? Que são aqueles caras que vendem os ativos, liquidam os passivos, e o que não foi pago, paciência, azar das pessoas. Então é o fail fast. Você vai lá, tenta logo, não conseguiu, fast. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma dinâmica do fail forever. Você tentou empreender e não deu certo, você vai acordar com negativação no Serasa, penhora online, não sei o que. A Justiça do Trabalho ainda não entendeu que ela precisa ajudar. Ruim, né? Não, aí esquece. Mas a Justiça do Trabalho não entendeu que ela hoje é o principal obstáculo ao sucesso do empreendedorismo no Brasil, porque ela quer responsabilizar de qualquer jeito aquele malfeitor daquele founder. Fora a desconsideração de personalidade jurídica, vai atrás do cara até... É o fail forever. Então, o cara quer vender, pelo amor de Deus, de qualquer jeito aquilo, porque ele não pode simplesmente fechar a empresa, não tem essa chance. Ele fica para sempre negativado no Serasa, vai ter que pedir CNPJ da cunhada para empreender. Cara, é um negócio, é um inferno. Então, na minha cabeça, tem essa diferença. E lá, você paga já tem, inclusive, as pessoas estão convencionando milhões de dólares por founder. Quanto que você paga por dev? Se tem um time de 50 devs, você vale 50 milhões de dólares. É uma coisa, é um mercado muito louco de precificação. Aqui não é assim, aqui as pessoas querem precificar o ativo. Né? Então... E tu trouxe aí na tua fala muito da oxigenação das empresas, de trazer essa inovação para dentro. Existe o CVC, né, o Corporate Venture Capital. Hoje ainda existe uma confusão talvez bem grande entre CVC e M&A. Ela se confunde, digamos, onde o CVC não está tão bem evoluído dentro das empresas, né? Muitos founders, inclusive, fogem de operações de CVC porque é um M&A disfarçado ali, digamos. O que tu vê, assim, as pessoas confundindo isso, como é que tu separaria esses dois caminhos? Eu vou começar a fazer... tipo, convenção de vendas, que você vai e você repete a mesma coisa em todos os podcasts, eu vou começar a fazer isso.
Eu vou trazer o chat de PT para falar o que eu acho. Eu já estou me achando repetitivo. Então, desculpa a audiência se eu estou repetindo isso. Você já deve ter ouvido em algum outro podcast. Ou não, né? Porque advogado, quando é ouvido, todo mundo passa. Então, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo isso. Mas o que aconteceu é que o CVC no Brasil começou da maneira errada, infelizmente. O Corporate Venture Capital, que são corporações mais maduras investindo em startups, elas começaram achando que era um M&A disfarçado. Então, ela fingia que ela ia comprar uma fatia minoritária da startup. Ela nem sabia por que ela estava fazendo aquele investimento. E aí, ela queria ter um deal de M&A dentro de um investimento venture capital. E aí, ela matava a startup. E aí, ela percebeu que ela também gastava dinheiro à toa, porque também o founder tinha ido embora, que ele não queria mais ficar ali. E ela acabava com o CVC. Então, tem um dado estatístico, inclusive que vem dos Estados Unidos, que apenas 30% dos CVCs sobrevivem ao terceiro ano. E você tem 3 estágios de maturidade do CVC, né? 3 anos, de 3 a 6 e acima de 7. O CVC maduro e bem feito e que é assessorado corretamente, fazendo aqui meu jabá, ele entende que ele está olhando para horizontes de crescimento H2 e H3, né? Meio da frente do H2 e H3, que ele não vai olhar o core da empresa agora, que ele não é para ficar investindo e comprando participação minoritária no core, que para isso serve M&A. Você já encontrou alguma coisa que tem fit com o seu presente, que aquilo já tem fit, já está plugado, e o founder quer ser vendido, né? Você vai para um M&A. A gente começou de trás para frente. Como a gente começou fazendo M&A, né, a partir de 95, estabilização da moeda, tal, privatizações e M&As, quando começou a se fazer CVC, as pessoas estavam mascarando tentativas de compra via colocar um pezinho e pedir um pass to control, que é o quê? Eu vou pedir uma opção de compra do controle ou um direito de preferência, porque eu não vou ajudar aquela startup a crescer para depois ficar mais caro de eu comprar aquela startup. Mas não é para isso que serve o CVC. O CVC serve para você ter uma série de contribuições. Dentre elas, o CVC funciona como um lighthouse, como um farol de todas as tendências mais fronteiriças e mais de vanguarda possível para o seu setor. Então, quando você está fazendo um investimento, você está passando deal flow por você de 200 startups para cada uma startup que você investe, você olha 200 decks, você conversa com 200 founders, você entende uma série de coisas que o seu próprio time de R&D não consegue olhar com aquela profundidade. Então, você vê e pode até descartar, mas você já começa a conhecer para fazer os investimentos. Então, a contribuição do CVC é olhar o que vai ser o seu negócio lá no H3. Não é o que é o seu negócio hoje. O seu negócio hoje você tem que ter um M&A. É salutar que você olhe oportunidades, claro, o CAD sendo respeitado, né? Mas é salutar que você olhe para as oportunidades que tem de verticalizar sua cadeia, de comprar um concorrente, de comprar um produto adjacente, um mercado adjacente, um time oxigenado. E a outra coisa é o CVC, onde você vai interagir com founders que podem trazer disrupções para o seu negócio lá na frente, né? Mas ele vai ficar mais caro. Sim, mas pode ser que você erre e não vá. Então, não adianta você sair querendo comprar todo mundo, porque você vai errar muito. Você tem que deixar eles amadurecerem, né? Então, tudo tem um equilíbrio e você tem que saber que... E o maior erro das corporações é o dono, o C-level, o board, eles voltam dos condomínios, né, no fim de semana, e eles falam, meu vizinho está fazendo investimentos em startup, então a minha empresa também tem que fazer. Mas por que você vai fazer? Não sei, só sei que eu tenho que fazer. Aí coloca um cara modernex de inovação, com o CEO e o CFO, e fala, inventem aí umas startups para investir / comprar. Isso é muito comum, né? E aí dá errado, é óbvio que vai dar errado, né? Você não sabe nem o porquê. E a gente, às vezes, é procurado para o que e o como, e a gente fala, mas por que você está fazendo isso? Não, nem me pergunta isso. Não faço a menor ideia, vou descobrir depois. Fala com o fulano. Respeito. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Né? Já diria o gato da Alice, no País das Maravilhas. Então, eu acho que um dos produtos que a gente hoje mais tem que fazer é fazer uma terapia corporativa com a empresa para entender, para ver se ela entendeu o porquê. Né? E isso significa que você tem que educar, catequizar o top level
E você tem que deixar claro que não adianta você dar uma missão para o head de inovação, CFO e CEO, de que eles têm que investir em startup, que aquilo tem que dar certo no curto prazo. Não vai dar certo no curto prazo, demora. Venture Capital é uma jornada de pelo menos 4 anos, de 4 a 7, 10 anos, e que você não pode ficar querendo quick wins toda hora, que não vai valorizar assim como você quer, e que aquilo é um legado que você vai deixar para o futuro da empresa. Eu, inclusive, eu queria criar um negócio, eu nunca falei isso, mas vou começar a verbalizar. Quem sabe aconteça. Assim como lá nos idos de ano 2000, Novo Mercado tinha um componente de que tinha uma correlação entre maior transparência e maior governança para valorização da ação, eu acho que a gente deveria ter um novo mercado inovador, um nível de governança com inovação dentro da Bolsa de Valores, em que a empresa é obrigada a destinar uma parte do budget dela para fazer venture capital no longo prazo, para investir em inovação. Por quê? Porque tem uma série de empresas que não investem em inovação e morre. E os ciclos estão cada vez mais curtos, né? Então, e você dentro da empresa, você tem um CFO, você tem um CEO, o C-level e o board muito incentivado a entregar números no curto prazo, principalmente das companhias abertas. Quem está tomando conta do futuro? Qual é o incentivo que você tem para tomar conta do futuro, dado que você não vai estar aí? Porque os mandatos têm o quê? 4 anos? Né? Quem fica 20 anos numa empresa hoje? Hoje em dia as pessoas estão preocupadas que 20 anos fica todo mundo acomodado e tal. Então, quem vai tomar conta dos próximos anos? Então, isso é no interesse mais da companhia do que no interesse do próprio gestor. E o próprio gestor tem muitos incentivos de curto prazo. Então, eu gostaria de ver um investimento sendo feito e um nível de governança inovadora. Porque você teria que mostrar que você está investindo no longo prazo. Acho que isso ia ser muito game changer. Boa. Seria mesmo. Ficamos na expectativa, tomara que isso Quem sabe a gente ganhe consiga... força aí. Tem aliados desse lado aqui. Isso nos interessaria. Né? Eu acho, governança inovadora. Acho que é um novo mercado inovador. Fica aí, B3, a ideia. Fica aí, cap table, ideia. Tanto para as empresas menos maduras, quanto para as mais maduras. Um percentual de alocação para inovação dentro das empresas. E, muito boa essa aí, já é uma visão de futuro, mas trazendo mais visões de futuro aqui. O que tu imagina como tendências para os próximos anos? A gente viu ali pós 2021 aumentar muito a quantidade de deals M&As em inovação, né, em startups, mas olhando para frente, tu pensa que a tendência vai ser mais as corps continuarem adquirindo, vai ser startups adquirindo startups, vai ser acqui-hire ou vai ser outro tipo de intenção dessas aquisições? Bem futurologia mesmo, assim, mas talvez Só um tu minutinho seja... que eu vou dar uma olhadinha aqui na minha bola de cristal. Eu não acho que eles são mutuamente excludentes e que eles têm muito a ganhar se o CVC começar a ser feito corretamente, como ele já está sendo feito, os meus clientes, por exemplo, fazendo aqui o maior marketing dos meus clientes e de mim própria e do escritório, os meus clientes entendem o porquê que eles estão fazendo as coisas. Porque, inclusive, antes de eu fazer o que e o como, vamos entender o porquê. Sabemos o porquê? Sabemos. Mesmo que o porquê seja errado e eu discorde, não tenho nada a ver com isso, eu sou advogada, não sou a estrategista, embora eu me meta na estratégia, quem sabe o porquê e quem sabe onde vai, né, tem um caminho. Errou, conserta, corrige a rota e vai. Os CVCs corretos, com pessoas profissionais que entendem o que estão fazendo, que não estão simplesmente lá brincando de, né, fazer banco imobiliário, sabe? Vou comprar aqui, estacionei aqui, vou fazer um investimento, aqui uma hipoteca, aqui mais uma. Então, quem está sabendo onde vai, quem tem disciplina na alocação, quem sabe as verticais onde está procurando o negócio, essas pessoas, esses CVCs com corporações que entendem que eles querem gerar valor para a startup e não ficar com a startup, eles podem gerar muito valor no ecossistema. Por quê? Porque eles têm ativos intangíveis, como canal, senioridade, produto, dados, conexões muito poderosas que uma startup não tem como acessar, principalmente no momento em que os valuations foram corrigidos.
E custa para você desenvolver tudo aquilo, toda aquela informação que uma corporação tem a respeito do seu mercado consumidor, seu R&D, o seu canal de distribuição, principalmente no Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? O canal é muito poderoso. Então, você pode alavancar o crescimento da startup com base naquilo que você tem para oferecer dentro da corporação, que talvez esteja lá, ocioso. Ninguém está capturando o valor daquilo. Então, é muito poderoso você plugar numa corporação, desde que a corporação não queira ficar com a startup para si, certo? Quer dizer, ela pode até fazer isso num chapéu de M&A, mas não no chapéu de CVC. Se ela está fazendo isso de maneira correta, o VC tem muito a ganhar. Por quê? Porque ao invés do VC ter que colocar todo o dinheiro para a startup construir tudo, que é o build, ela plug, né? É um plug and play. Então, ela pluga na corporação e ela consegue crescer muito. E a corporação pode capturar valor disso que ela está dando, né? Você pode fazer, tanto do ponto de vista operacional, um profit sharing, um revenue sharing, daquilo que você tem, estratégia de go-to-market conjunto, por exemplo, em que você vai partilhar dos ganhos, né? Quanto você pode fazer um equity kicker. Então, olha, eu vou investir em você, mas para cada venda que eu te fizer com CAC baixíssimo, porque aqui tem a minha carteira de cliente já estabelecida, já conhecida, que eu mapeio, o meu CRM é poderoso, você vai lá do outro lado e fala, eu quero um percentualzinho. Claro, tem que ter um cap, senão você fica com a startup inteira. Mas tem muito win-win ali, e o VC com o CVC são maravilhosos, porque um entra com dinheiro, com expertise de tecnologia, e o outro entra com os ativos intangíveis que já estão estabelecidos, né? Mas para isso, os CVCs precisam começar a executar corretamente, para que não haja preconceito nem das startups, de que falar, foi investida daquele cara, putz, esquece, vai ser vendida. Não é isso, se você fizer direito. E a segunda coisa é, o VC olha e fala, putz, que bom, esse CVC sabe o que faz, é cliente da FM The Hike. Então, ele não vai capear o crescimento da companhia. Eu tenho um exemplo de muito sucesso, que eu super cito, da Lemon Energia, que é geração distribuída. O Big Bets investiu na Lemon. Depois a Lemon captou com a Zitec, que era o CVC da Ambev. E depois, assim, ela fazia geração distribuída e no primeiro momento o base camp deles era Minas Gerais. E aí eles começaram a oferecer energia para a base de distribuidores, bares e restaurantes de Minas Gerais, da Ambev. Com um e-mail, com um botão, eles conseguiram acessar uma base de clientes que eles demorariam quanto dinheiro eles não iam gastar para fazer aquilo. O CAC é gigantesco. Baixou o CAC para quase zero, cresceu assim. E na sequência eles captaram com o Kazek. Para mim é o melhor case de sucesso. O Kazek investiu. Então, você vê um CVC que não está tirando valor, está agregando valor. A própria Ambev se descobriu, depois desse assunto, uma empresa que não só vende bebida, ela tem um canal poderoso, né? E ela começou a se reinventar. Tem um post no LinkedIn do Gereissati falando isso, falando, olha, a gente se descobriu uma outra potência. Tem uma série de empresas que poderiam capturar valor, gerando valor, e fazendo com que o VC, o CVC e a startup todos ganhem dinheiro, basta que as pessoas façam direitinho. Sim, muito bom. Exemplo fantástico, né? E acho que, como tu tinha trazido antes, numa outra resposta, as corporações, elas têm ativos intangíveis fortíssimos, né? E muitas vezes ele está adormecido lá dentro, achando que se eu abrir esse canal, se eu abrir essa minha equipe, se eu der essa minha base de clientes algum acesso a eles, eu vou estar perdendo do meu lado, quando não, né? Dá para aumentar o LTV dentro desse cliente ou dentro desse canal aos montes, né? Exato. Tem muita coisa para capturar e para gerar. Tem muita coisa para capturar e para gerar. Eu fico aqui pensando, eu já começo a ter ideias, entendeu? Eu acho que eu vou criar um selo. Empresa assessorada pelo FM The Hike. CVC assessorado pelo FM The Hike. Esse sabe o que faz, não é? Eu acho que eu vou fazer isso. Uma marca de certificação. Não é? Porque eu catequizo, eu fico lá repetindo. O cara vai ter que me mandar embora para parar de fazer o que é. Porque eu fico lá, cara, gerar valor, gerar valor, gerar valor. Muito legal. Papo muito bom, divertidíssimo aqui. Acho que aprendizado fantástico. Vou
ouvir e reassistir esse podcast mais muitas vezes Com depois certeza. que ele estiver no Uma ar aí. aula. Fala Mas sério, você fala isso pra todo mundo. é que os convidados também são muito bons, né? Mas assim, Ah. mas foi uma conversa A gente tem muito essa sorte interessante. de receber gente muito boa aqui. Então, Que maravilhoso. Mas vou dar um espaço para vocês aí para deixarem uma mensagem final também para nossa audiência. Bom, primeiro, super obrigada pela oportunidade, adorei. Para quem não sabe, a gente está fazendo essa gravação nos dias do South Summit. Eu estou impressionada com o Rio Grande do Sul, estou impressionada. Hoje eu estava lá olhando para o que o ecossistema do Rio Grande do Sul se tornou, né, a relevância que ele ganhou no Brasil. E acho que vocês têm muito isso, porque todas as startups do Rio Grande do Sul, o CapTable, a Startse e todo mundo que está em volta, né, é a história do poder da rede, né, o poder do network. Então, acho que vocês estão de parabéns, continuem fazendo esse bom trabalho. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada pelas perguntas, eu adorei, achei o máximo. Obrigada. Maravilha, acho que passo para fazer um encerramento em nome da CapTable. Agradecemos muito a tua presença aqui e queremos que tu volte mais. Já que gostaste tanto do Rio Grande do Sul, a gente deixa as portas abertas. Se estás em casa, espero que a gente, né, possa gerar valor juntos. Eu vou começar a escolher o time. O problema é que é uma coisa. Olha, ela já tá de vermelho, aqui, hein, né? Léo? Rosa. Rosa, Mas, né? ó, temos cores gremistas aqui. É né? verdade, Com é verdade. certeza. E tomara que façamos muitos deals juntos com o selo É FM verdade. The Hike, Vamos né? verdade. Trazer É isso isso aí aí. para Vamos os fazer. nossos... Vamos pros fazer nossos- vários exits de sucesso da turma crowdfunded. É isso aí, Boa, exatamente. Isso Maravilha. Então, deixar um agradecimento especial também para a Juliana, que nos ajudou muito com a roteirização, assim, todas essas pesquisas foram feitas por ela, então, agradecimento especial à Ju, e também a todo mundo que está nos assistindo até esse momento, né? Deixem suas perguntas, seus comentários, se tiver alguma pergunta direcionada à Fabiana, pode deixar que a gente repassa para ela e depois traz as respostas para vocês também, sintam-se à vontade, nos sigam nas redes, lá tem sempre conteúdos sendo publicados, vamos fazer alguns cortes também dessa conversa aqui, sempre postando lá no Instagram e demais redes. Muito obrigado e até a próxima.